Antes de prosseguir com esse vídeo, eu estou chegando aqui na revista Placar para fazer o placar aberto com vocês aqui agora. E a gente tem uma notícia urgente para trazer para vocês aqui agora. Estou com informações aí do jogo do Flamengo, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Fernando Sarney, vice-presidente da Confederação, foi nomeado como interventor e deverá convocar novas eleições, hein? O afastamento de Edinaldo foi determinado no âmbito da Justiça Comum após decisão do desembargador meu xará Gabriel Zefiro, informação da TNT Esporte, trazida em primeira mão há 4 dias atrás pelo Léo Dias Esporte. Agora eu quero ver, né? A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, estava toda amiguinha, toda aliada lá do Edinaldo Rodrigues, né? Varmeiras Mode On, né? Varmeiras estava atualizado, né? 2.0, pelo visto, né? Sem o Edinaldo, a Leila Pereira vai ter que fazer relacionamento de novo, né, Leila? Fala, galera, tá chegando a hora. Daqui a pouquinho, jogadores do Flamengo saindo do Ninho do Urubu, centro de treinamento Jorge Elal, centro de treinamento do Mengão, jogadores partindo para o Maracanã, jogo às 21h30. Vamos trazer todas as informações aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Olha, tô nervoso, tô tenso, é jogo decisivo, jogo que vale aí, cara, pelo menos a chance do Flamengo ainda brigar por uma vaga nas oitavas de final, como segundo ou primeiro colocado, não importa, mas manter a chance de chegar às oitavas de final. Lembrando que tudo só se define na última rodada, porque ainda tem a LDU jogando em casa contra o Central Córdoba. Por isso, é imprescindível vencer a LDU no Maracanã hoje, por qualquer placar que seja, e a gente chegar aí, por exemplo, essa vitória, a gente chegar a 8 pontos, e não importa se vai passar ou não a LDU hoje, porque você pode fazer o saldo contra o Deportivo Táchira já eliminado na última rodada. Mas para isso o Flamengo precisa vencer daqui a pouquinho a LDU. E a gente tem uma informação de última hora que o Globo Esporte colocava em parênteses o Pedro, né, que poderia não começar jogando, começar no banco de reservas, e abre-se aí então uma discussão, porque o Coluna do Fla trouxe uma informação ainda agora de que Pedro deve começar mesmo no banco, né? Notícia aí trazida por eles como exclusiva, né? Na verdade o Globo Esporte trazia possibilidades, eles estão cravando no Coluna do Fla, Mônica Alves, que o Pedro começa no banco, tá? O Flamengo treinou boa parte da preparação contra a LDU sem Pedro. A comissão técnica entende que a equipe precisa se adaptar melhor ao centroavante. O Felipe Luiz tinha falado isso após o título da Supercopa, que teria que jogar com o time em função do Pedro, quando ele voltasse. E o jogador voltou há pouco tempo, não deu muito tempo aí também do Felipe preparar. Agora, eu já falei, o Pedro no banco é a certeza de cobrança, certeza que vai ter pressão. Se o Flamengo não ganha o jogo, a pressão está toda em cima do Felipe. O torcedor não vai querer saber que o Pedro não jogou porque o Felipe entende que não encaixou ainda no esquema, que com o esquema de marcação alta e marcação-pressão do time do Felipe Luiz e a intensidade e tudo mais, que o Pedro ainda não está encaixando perfeito nesse sistema, o torcedor não vai querer saber disso. O torcedor vai querer saber que o Felipe Luiz deixou o Pedro no banco de reservas e o Flamengo, né, não conseguiu o resultado que precisava. Então, ele tem que torcer muito para dar certo tudo que ele treinou, para dar certo e o Flamengo vencer o jogo, vencer bem a equipe da LDU, o Pedro entrar no segundo tempo, fazer também o seu gol no segundo tempo. É importante aí que tudo acabe bem, a gente torce sempre para o melhor do Flamengo, mas a notícia é essa, que o Felipe Luiz, segundo a Mônica Alves do Coluna do Fla, comandou boa parte da preparação para o duelo contra a LDU sem Pedro entre os titulares. A avaliação interna, então, é de que o time ainda precisa se adaptar melhor ao estilo do centroavante. Com isso, a chance do camisa 9 iniciar a decisão no banco é altíssima. E o que nos passaram, inclusive, é que
ele entende que com Arrascaeta e Pedro, ele está perdendo ali a intensidade, está perdendo ali a força naquele combate, ali, naquela marcação, pressão, e que inclusive isso estava acontecendo contra o Central Córdoba na Argentina, quando o Filipe Luís acabou sacando o Pedro no intervalo, né? Se você se recorda, o Filipe Luís saca o Pedro no intervalo contra o Central Córdoba, coloca o Juninho, não deu muito certo também, apesar de ser um jogador de força, que está em todos os cantos do campo também tentando ajudar, mas o Juninho não vive aí um grande momento, e aí essa situação aí da troca do Pedro pelo Juninho acabou gerando ao Filipe Luís algumas críticas. Mas o Filipe é bem provável, então, que acabe escolhendo mesmo o Pedro iniciar no banco, e o Flamengo vai com, provavelmente, Michael e Bruno Henrique. Olha, eu vou trazer aqui as informações, provável escalação e tudo mais. A gente tem aí os desfalques também do Flamengo, a gente tem os jogadores pendurados, De La Cruz e Arrascaeta, os dois uruguaios aí estão pendurados, então tem que estar ligado aí, porque não podem tomar cartão, senão ficam de fora da última rodada no Maracanã contra o Deportivo Táchira, ou, né, para aquele que é mais estrategista, vale a pena você até zerar, se bem que eu não me recordo agora, mas eu acho que zera o cartão para as oitavas, né? Mas vamos lá, trazer aqui então todas as informações do jogo, agora o provável time mais perto do que deve estar em campo aí, realmente por volta das 21h30, então o jogo aí, quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, Maracanã, ESPN, Disney Plus estão aí com a transmissão da partida, e o provável time do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Há quem diga que ele pode vir com Danilo no lugar do Léo Pereira. Everton Araújo, ele vai valorizar o garoto, e aí a gente tem De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Essa é a provável escalação do Flamengo hoje contra a LDU. Esse é o time que você deve ver em campo daqui a pouquinho. E aí, qual o seu provável placar? Meu provável placar ainda assim 3-0 Mengão, e o Pedro ainda entra e deixa o dele depois. 3 ou 4-0 Mengão, lembrando que mais do que 4 não é bom, porque aí a LDU tem que ganhar de 3 gols de diferença do Central Córdoba para garantir que o Flamengo assuma o primeiro lugar do grupo, né? Na verdade é o seguinte, o que acontece? A LDU vai precisar de 3 gols para se classificar. E aí, se ela precisa de 3 e ela de repente estiver ganhando por 1, pode de repente dar uma diminuída, dar uma reduzida, Central Córdoba empata, bota o Flamengo em segundo. Então, ela tem que estar motivada para ganhar o jogo de 2, pelo menos 2 gols de diferença. Agora, 3 pode dificultar. 2 gols de diferença, a LDU, sabendo que consegue alcançar esses 2, está ganhando de 1, ou às vezes está até 0-0, mas faltam 10 minutos, pode tentar o gol, faz 1-0 para acreditar que vai fazer o segundo. O problema é que se você tem que fazer 3 gols, pode dificultar, e ela pode acabar fazendo aquele jogo de compadre, já praticamente eliminada, e aí o Central Córdoba entra em primeiro. Então, se o Flamengo tem aí anseio de ser primeiro colocado, um 4-0 seria o máximo, 4 gols de diferença seria o máximo para o Flamengo ficar tranquilo e ainda manter a LDU com bastante chance, e aí o Flamengo vai para a última rodada precisando de uma vitória simples contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Olha, a provável escalação da LDU: Gonzalo Valle, Daniel De La Cruz, o De La Cruz deles, Ricardo Adé ou Richard Mina, Gianfranco Ayala e Leonel Quiñones, Kevin Minda, Carlos Grueso, Fernando Cornejo, Lisandro Alzuragay, Alexander Alvarado e Alex Arce. Tá? O técnico é o Pablo Sánchez. O árbitro toda a arbitragem colombiana. Andrés Rojas é o árbitro, assistente 1, Miguel Roldan, assistente 2, Mari Blanco, VAR, Eider Castro. Tá? Então, esse aí é o provável time, você acompanha o provável time também da LDU e a arbitragem do jogo aí entre Flamengo e LDU daqui a pouquinho, com transmissão da Disney Plus, e também a gente já avisou a vocês que a ESPN transmite na TV fechada. Cara, então a gente tem aí a confirmação, né, do Coluna do Fla, que o Pedro não deve começar jogando. Isso aí gera aí uma ansiedade nos torcedores. O jogador também, óbvio que não vai, acredito eu, não vai se manifestar publicamente, mas o jogador
não deve estar muito satisfeito. Agora, quem tem que decidir isso é o treinador mesmo. Se o treinador entende que é o melhor para a equipe, ele tem que colocar em campo o que ele acha que é o melhor. Mas, volto a dizer, ele está chamando uma pressão muito grande para cima dele. Olha, o Gerson vai receber a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. O meia do Flamengo será homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a medalha Tiradentes. Parabéns aí ao Gerson, né? Tá precisando aí também dar uma focada. Hoje é dia, hein, Gerson? De jogar aquela bola, voltar a ser aquele nosso Coringa, arrebentar. Tá vivendo um mau momento aí, né? Pensar um pouco menos em medalha e jogar um pouco mais, né, Gerson? Isso aí que a gente quer de você. Hoje você brilhando em campo, já que a gente não tem Eric Pulgar, não tem o Gonzalo Plata, não tem nem o Alan, que é o reserva do Pulgar. Então, hoje a gente precisa do Gerson. A verdade é essa. Hoje a gente precisa do Gerson. Olha, a gente tem aqui agora uma entrevista, né, importante para a gente trazer aqui durante o quadro Fla Press na Flamengo TV. O Rodrigo Caio, agora auxiliar técnico de Felipe Luiz, auxiliar fixo do Flamengo, da comissão permanente. O Rodrigo Caio comentou sobre a questão do seu retorno ao Flamengo. Vamos acompanhar o que o Rodrigo Caio falou sobre esse retorno ao Mengão.